começar o livro Médiuns. O título de hoje é, deixa eu ver aqui, A Filosofia da Mediunidade. E lá na primeira carta a Coríntios, capítulo 10, versículo 28, comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Então vamos aqui à dissertação do Miramês a respeito desse versículo. Abster-se disso e daquilo, exigindo que os outros façam o mesmo, é um mau proceder. Vivamos como nos convém viver, sem atormentarmos as consciências alheias. Exemplo cristão é conduta que agrada a todos, porque não fere, não contradiz e não exige. A filosofia da mediunidade cristã trilha pelos caminhos da brandura. Trabalhemos com todos os métodos que a dignidade alimenta para fugirmos da opressão. Vejamos, deixa eu botar esse aqui, vejamos nas criaturas direitos a respeitar, e a isso nos dediquemos em todas as conversações com os outros e empenhemos com ardor os nossos próprios deveres para com os semelhantes. Difundamos a educação, mas exercitando-a na disciplina. Aprovemos o trabalho, trabalhando sem reclamar. Amemos a verdade, sem acusar nossos semelhantes de a ela faltarem. E no tocante à comida, respeitemos todos os paladares, como também não nos deixemos influenciar. Comamos o que nos apetece, sem que o monstro da gula nos influencie o equilíbrio. A experiência nos dita um caminho de maior excelência, principalmente para os médiuns. Nem bonomia, quer dizer bondade, que altera a virtude, nem violência que deprime a consciência. A filosofia espiritualista não estipula condições para quem quer que seja, não força a obediência, não reclama a conduta, revela as leis, copiada da natureza, com o mais profundo respeito às criaturas, e sabe que a ressonância estende por toda a alma a verdade. Mas, mesmo assim, não deseja convencê-la de que está com a razão, pois esse é o trabalho de Deus, como Pai de todas as coisas, ou de Jesus como mestre de todo o rebanho da terra. O mediunismo, adestrado no serviço da caridade, é uma fonte de prazer espiritual, onde o santo e o místico fazem ambiente, senão o seu próprio céu. E nunca o espírito evoluído esconde essa verdade. Em horas oportunas, sem que os outros notem vaidade de sua parte, acentua a caridade. A caridade é verdadeiramente a salvação de todos nós. Ela coloca nossos sentimentos na posição de anjos e faz brotar dentro de nós a fonte mais rica do mundo, a essência mais rara do universo, o amor. Não pode existir função mediúnica nos planos de Jesus sem o médium. Não pode existir função mediúnica nos planos de Jesus se o médium não sabe perdoar. O trabalho de esquecimento das ofensas é uma ciência de grande profundidade. Comumente falamos do perdão. Pensamos e escrevemos sobre ele, porém, na hora de esquecer as supostas maldades dos outros para conosco,
contornemo-nos de ódio, inflamamo-nos os nossos mais nobres princípios e desculpamo-nos de todas as formas para dar razão à nossa maldade. E a ignorância é tamanha de nossa parte, que nos impede de perceber que ninguém pode burlar a lei divina da fraternidade. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente falar um pouco sobre esse lado. Ele coloca aqui uma forma muito assim, de criar um mecanismo no proceder, no fazer, no executar, e ele não coloca esse lado de uma consciência mais ampliada, que a gente fala muito de tudo é movimento, a gente nunca para, a gente está sempre em movimento, mas as pessoas não entendem o real conceito disso. A gente acha que é uma pessoa cheia de funções, de tarefas. Pelo contrário, isso aí vai ao contrário dessa sublimação. Porque nós somos uma energia que estamos dentro de um campo eletromagnético de atração e repulsão. A gente é uma energia ali dentro. E como é que essa energia se comporta dentro desse campo eletromagnético? Essa energia, ela tem que trabalhar qual é a frequência que ela quer ancorar. Então, e essa frequência é as frequências que nos traz conforto, nos traz felicidade, nos traz paz. Então, quando a gente entende esse lado mais operacional aqui, de entrar em regras, em situações, e começa a criar atitudes, eu vou participar do sopão, eu vou participar de pegar mantimentos batendo na casa dos outros, eu vou participar do ED 1, ED 2, isso, aquilo, aí você começa a se encher de tarefas. E isso aí do lado do trabalho espiritual. Aí tu vai começar também a arrumar tarefa dentro do trabalho, dentro de casa, e tempo para você. Porque o problema não é o ter, e sim é o ser. Muitas das vezes a gente não entende que essas atribulações todas do dia vai gerar tempo e você não para se notar, para entender o que você quer. Porque o que cria ali na frente não é o que você idealiza de forma apressada, não é o que você escreve, não é o que você fala, o que você deseja, é o que você deseja. Então a gente tem que entender eu sou uma energia ou um espírito num campo eletromagnético e eu tenho que posicionar a minha frequência numa frequência alta, para eu poder ali co-criar coisas confortáveis, amáveis, pacíficas. E o que é essas coisas que eu tenho que co-criar ou que eu tenho que desejar? É o que eu quero para mim, mas que não prejudique o meu próximo. Esse negócio de se renunciar, se sacrificar para os outros, isso aí é coisa da terceira dimensão. Isso aí é coisa de igrejas que querem a tua renúncia para seguir um ditador, um salvador. Ele quer te aprisionar para ter o poder de manobra da massa. E ali pede o teu voto, pede o teu aceite, pede tudo teu. Então a gente tem que entender que nós somos deuses, por isso que a gente tem o poder de criar. E o nosso desejo é o que vai movimentar isso. Não é o ter, é o ser. Aí a gente, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, mas tem gente que tem isso, tem aquilo outro e se suicida. Porque ela tem, mas ela não é. E você tem que ser.
Não é o amanhã. Amanhã, eu vou ser feliz quando eu tiver uma família e tiver filhos. Não, você tem que começar hoje a ser feliz. Porque muita gente tem família e tem filhos e não é feliz. Então a gente não tem que criar aquilo para amanhã. Sabe qual é o contrário de preocupação? É preocupação. Porque preocupação é igual desejo. Preocupação e desejo é foco. E quando você se preocupa, botando foco na dúvida lá, você está tirando a tua energia de uma frequência alta e botando numa baixa. O desejo e já se familiarizar com o desejo é uma outra coisa, que é a mesma coisa da preocupação. É foco, só que é duas faces da mesma moeda. Só que a preocupação em frequência é baixa. E os desejos, esses desejos virtuosos em frequências altas. Então a gente tem que entender isso para cocriar ali na frente. Porque a coisa não vem com passe de mágica. Vou seguir aquela religião, vou ser santo, vou para o céu, vou para o paraíso. E meus dragãozinhos aqui, como dizia o Mauro, me alfinetando, me perturbando, como é que eu faço para resolver isso? Porque o problema não é de Jesus, não é do médium, não é do dono da igreja, não, o problema é meu. E eu tenho que orar e vigiar. Aonde está o teu tesouro, ali está teu coração, já disse o mestre. Então é exatamente qual é o teu desejo. Aonde é que tu ancora a tua frequência relativa a esse teu desejo? Então a gente tem que entender isso para não entrar nesse lado, sabe, muito brejeiro, muito fácil, muito eu tô lá no centro do Valdemir, lá eu vou ficar bonito na foto. Se ele não tiver todo esse conhecimento, esse autoconhecimento, trabalhar a autorreflexão, o autoexame, entendendo, por que eu respondi daquela forma, o que estava dentro de mim que me fez tomar aquela situação. Porque eu botei o meu poder de criação na mão de outros. A irritação do outro, eu deixei a minha felicidade na mão do irritado, do violento, e não deixei no meu poder. Então a gente tem que entender muito bem essa parte toda para saber que ali sou eu que crio. E não é o ter, é o ser. E eu tenho que ser esse tipo de pessoa. É muito legal quando a semana passada, retrasada, eu falei aqui que eu tive um problema com a minha esposa. E aí, no mesmo dia, eu mudei radicalmente e falei, eu vou chegar àquele objetivo. Na noite já consegui o que eu queria. A família toda em paz, porque eu investi no social e eu dentro desse investimento. Não eu ditando, eu falando, eu dizendo como é que é. E simplesmente interagindo e me misturando ali de uma forma positiva com todos. E botando a minha vaidade, o meu orgulho um pouquinho de lado, mas quando você investe, você vê que aquilo ali era uma besteira minha. Aquilo ali era uma situação infantil. E as pessoas estão ali, não é porque elas interpretaram mal, elas estão ali porque ela tem um lado pernicioso, vingativo. Não, elas são um reflexo meu, elas são necessidade de estarem ali. E eu tenho que entender esse lado da ressonância. Tudo que eu mando é o que volta para mim. Se eu não acreditar nisso, botando culpa em todo mundo, você não entra nesse lado de trabalhar o autoexame. Você acha que todo mundo é contra você, você não é o filho querido, você é o filho abastado, ignorado. Então,
ter essa noção. O que eu quero? Como eu quero? Como é que eu aplico isso? E qual é o retorno que eu quero para mim? Sabendo que isso tudo sou eu criando, é uma situação bem pertinente para a gente não entrar nesse lado simplório das religiões, né? Aí, continuando Miramês, a mediunidade, que são os mesmos talentos anunciados no Evangelho, propõe a mesma filosofia da caridade apregoada pela Boa Nova há quase 2000 anos. Torna-se digno de ser anotado o que encontramos em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, na expressão de Paulo. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É certo que o nosso interesse coletivo deve ser a meta maior, porém a realização prioritária é com aqueles que comungam conosco na difusão e vivência da fé. É de lei que ajudemos uns aos outros para fortalecer o ideal a que aspiramos juntos, onde existia maior amor e maior fraternidade no cristianismo nascente. Era então os cristãos. Se não tivermos unidade, como sobreviver? Se o amor não gerar no centro, como irradiar na periferia? No campo espiritual, por educação, devemos comer de tudo, quer dizer, ouvir todos os tipos de preceitos, por motivo de consciência e por razão de tolerância, como almas atenciosas, mas nem tudo aceitar. A seleção é dever do espírito, sendo fiel e justo consigo mesmo. Agora podemos escutar novamente a fala do apóstolo, sem cismar com o conteúdo. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes, por motivo de consciência. E assim seja. Pediu o Valdemir para fazer a prece? Você, Valdemir. Então, juntamos os nossos pensamentos em prece a Deus, agradecendo ao Pai a bênção da vida, a Jesus, nosso modelo e guia, pelas lições, pelas instruções, pelos ensinamentos, aos benfeitores espirituais, pela presença, nos orientando, nos mostrando caminhos, nos propondo o melhor, para nós e por nós. E incluímos aqui nessa prece inicial os nossos irmãos que não têm a sua fé, ou que têm vacilante, tentando encontrar os seus caminhos, aqueles que estão passando por provações, por privações, necessário nesse momento a sua evolução, o seu progresso espiritual, que venham a ter a compreensão, e que desse encontro aqui, desse grupo aqui reunido, que energias salutares possam espargir, que alcance os nossos lares, que alcance a nossa família, os nossos amigos, que chegue até aqueles que têm responsabilidades maiores, a fim de que o bem possa se fazer diante do merecimento de cada um. Assim que tenhamos uma reunião de muitas instruções para todos nós. Que assim seja. Então vamos. 7. Então estamos na segunda parte do capítulo 14 dos médiuns. A pergunta 176 e a subpergunta 7. Esse poder pode se transmitir? O poder não, mas o conhecimento das coisas necessárias para exercê-lo quando se o possui. Tal não duvidará que tem esse poder, se acreditar que lhe foi transmitido. Vamos ver aqui um pouco mais sobre essa parte de persuasão aqui com o Miramês.
transmissão de poderes. Estamos no capítulo 8, alusivo a essa pergunta, 176, subpergunta 7. E diz assim o Miramês: não deveis acreditar em transmissão de poderes. Os dons mediúnicos são aquisições da alma, da reencarnação e reencarnação. Da reencarnação à reencarnação. São qualidades despertadas no decorrer das vidas sucessivas, e o mundo espiritual coloca mais em evidência aquele dom que sirva para cumprir melhor a missão do espírito na Terra, como, por exemplo, o dom de curar, a psicografia, a vidência, a mediunidade de efeitos físicos, etc. Ninguém, a não ser Deus, pode doar faculdades como muitos pensam. Eles são filhas do tempo da maturidade da alma, que em muitos casos podem dormir em uma reencarnação para o despertamento em outra, com fins de aperfeiçoar, ajudando mais as criaturas em sofrimento. No entanto, o mundo se encontra repleto de ensinamentos para a educação e disciplina da mediunidade, ficando o médium capaz de melhor desempenhar seu trabalho. Foi isso que Jesus fez com perfeição, deixando um código de instrução no sentido de educarmos todos os passos e conhecermos os fundamentos dos nossos dons, mas não os doando já desenvolvidos para as criaturas. Ele deixou aberta uma escola de treinamento das faculdades da alma, favorecendo assim a todos no melhor desempenho de suas tarefas de ascensão. Há escolas espiritualistas que, para segurar seus profitens, seus novatos, como que amedrontados ou interessados, anunciam que os poderes do Espírito são transmitidos pelos dirigentes dessas escolas em hora e lugar apropriados que lhe apraz revelar. Muitos ficam esperando a vida toda e somente se libertam quando passam a conhecer a verdade. Entretanto, os conhecimentos são transmitidos, mas quem os transmite recebe-os igualmente de alguém, e assim sucessivamente até Deus. Por isso é que se diz que tudo vem de Deus. Se somos todos irmãos, filhos do Criador, temos os mesmos direitos de vida e de crescimento espiritual. O que ocorre é que cada um se encontra em uma faixa diferente de evolução, mas todos têm o direito de conquistar ou despertar os valores espirituais, irradiando-os na dimensão perfeita. Quem tem os poderes despertados deve se educar para que eles sejam mais úteis ao seu próximo. A mediunidade é para isso, ajudar-se ajudando. O Espiritismo, como escola de aprendizado da alma, favorece ensinamentos capazes de alinhar os dons do Espírito para a caridade e o amor, cada vez mais conquistando algo de paz para a paz de consciência. O discípulo estando pronto, o mestre sempre aparece e ele poderá, esse é seu dever, transmitir para os outros de sua retaguarda, não poderes, mas comportamento superior e disciplina para seus impulsos ainda em estado grosseiro. Jesus não deu poderes a ninguém, ele apenas despertou valores em seus discípulos e trabalhou na educação de todos para que o Evangelho fosse pregado a todas as criaturas e em toda parte. Assim é a doutrina espírita. Ela não oferta dons a ninguém, e sim instruções no sentido de que os dons que todos possuem sejam despertados para o bem comum.
é o avivamento dos dons de ouro, joia espiritual depositada por Deus no centro de todas as vidas. O médium precisa higienizar seus pensamentos, suas palavras e a sua vida. Se ele está com os valores dos céus aflorados na mente, o que fazer deles? A responsabilidade é grande neste exercício espiritual. Procura fazer da vida o que ela te pede, no silêncio de todos os gênios da natureza. Se já acordastes, é teu dever estar consciente da vida e ser obediente às leis do Criador. Ninguém precisa de dons transmitidos, por já ter os seus no leito da consciência, à espera do nascimento do sol no mundo interno. Aí lá em Judas, capítulo 1, versículo 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guardemos o amor de Deus em nós, que são os dons espirituais, para depois, chegando à maturidade, aparecer o Cristo, dando toques para acordar esses dons que já existiam na nossa intimidade. Ele finaliza: meditemos no que os dons passam a salientar, buscando instruções para servir melhor. Que assim seja. Então vamos alinhar os pensamentos e vamos colocar como objetivo de concentração a imagem do Mestre Jesus e tentar comungar com Ele. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa tarde e noite de sábado estarmos aqui na intenção do autoconhecimento, do autoexame, para poder ter esse poder de manipulação e de execução da autoiluminação. E só temos a agradecer ao Pai por tudo que já iniciou aqui e pelo aquilo que tem a vir, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Nossos irmãos estão chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar o colóquio com o nosso Mestre Jesus. Mestre, agradecemos por mais esse instante de introspecção, de concentração e de paz. E que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam estar pacificados e conscientes de que eles são donos do seu destino. E destino aqui usado de uma forma coloquial, pois não tem parada, não tem
porto, não tem ponto, é uma vírgula e a vida continua sempre. E que essa paz seja resultante desses momentos de autoconhecimento e trabalhando de forma consciente como ancorar a sua energia em frequências altas, sabendo trabalhar muito bem aonde quer chegar através dos desejos, através da vida que quer levar e voltando que a paz seja uma realidade. Com isso só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Mas fiquei até com a mão dormente. Tá feio. Deve ser, mas eu não estou com frio não. E aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Tudo bem. Hoje as balinhas deram efeito, né? Fizeram efeito. Não teve tosse, não teve nada. Não faz valer não, hoje que ele tá mesmo. Tem gente longe dele mesmo. E aí, dona Iraci, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Maria? Tudo jóia. Graças a Deus, tudo bem, dona Iraci. Né, Tem uma comunicação? Tranquilo não. Tudo jóia. Tudo bem. Tem bem, coisa cara? aqui, Bem. tudo bem. Então, vamos lá. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos. Como é bom estar aqui mais uma vez e poder se encher desse aprendizado que o Mestre deixou para nós. É só seguir a direção do que nos é dado, que tudo flui da melhor forma possível. O saber espiritual é tudo em nossas vidas e com eles que podemos nortear a nossa caminhada certa e com muita clareza tudo que nos foi passado. Só depende de nós para tudo possa ser praticado. Olha, eu sempre que aqui me encontro, tudo que recebo me eleva muito, e isso que é o mais significativo em nossas vidas, pois tudo tem que ser para a nossa evolução e com a nossa força de vontade, tudo vai fluir sempre melhor para cada vez mais podermos chegar onde queremos. Que a paz do Mestre Jesus continue sempre com todos e que abençoe todos para dar seguimento a este lindo trabalho. Tem um aqui. Olha, eu vim aqui só para dizer a vocês que não é fácil seguir este caminho. É muita coisa nos puxando para o outro lado. Eu estou tentando, mas é um dia nós estamos em lugares que não é muito mais, que é muito mais fácil. Porque tem muitas coisas que não é dizer proibido, mas não fizemos o certo, a nossa própria consciência nos chama a atenção. Bem, estou vindo há algum tempo e tentando seguir na linha, mas vou dizer, a vida às vezes nos chama para o outro lado.
Bem, estou ainda com a esperança de conseguir seguir em frente e continuar no caminho certo. Peço muita força a todos que possa me ajudar para eu seguir sem cair novamente. Que Deus possa ajudar a todos que aqui nos ajudam com este lugar de paz. Obrigado. Assim seja, então, encerrado a tarde, nós dirigimos. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.